Bom dia, Pai do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano. Hoje é dia 16 de julho de 2025, uma quarta-feira. Estamos começando mais um momento de João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, o chamado, tudo tem confiança na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando arco, desfazendo toda a obra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, Juízes 7. Onde a gente viu, né, Juízes 6, né? A gente viu que o Senhor convoca Gideão, né? Gideão diz que ele é o menor da clã da família dele, onde ele tá ali no lugar onde se pisa uva, ele tá malhando trigo. E aí Deus manda ele quebrar o altar, né, do pai dele. Ele começa pela casa dele, né? E aí depois os homens das cidades ali de onde ele mora descobre, vai atrás dele, quer matar. E seu pai Joás fala, mas peraí, né? Então, quanta hostilidade é essa, né? Por que vocês têm que defender Baal? Baal não consegue se defender sozinho, né? E ali, a palavra do Senhor diz depois que o Espírito de Deus se aposta de Gideão, né? E ali Gideão faz aquele voto com o Senhor. Senhor, né? Se o Senhor for realmente comigo, né? E acontecer que amanhã cedo, quando eu levantar e torcer a lã, ela estiver molhada ali no orvalho, todo lado seca, porque o Senhor é comigo. Aí depois ele vai de novo. Se o Senhor é comigo, se ficar tudo molhado e a lã seca. E aí é onde termina. E hoje a gente entra aqui no 7, né? Sabendo que Deus verdadeiramente convocou Gideão para esta obra. Porque a gente sabe os midianitas foram levantados por Deus para oprimir o povo de Israel, porque toda vez que morria um juiz, né, o povo lá ficava lá adorando Deus estranho, adorando Baal. E como Débora havia morrido, eles voltaram de novo para a idolatria, amém? E no 7 diz assim, a vitória de Gideão sobre os midianitas. De madrugada, Jerubal, isto é, Gideão, e todo o seu exército acampou junto à fonte de Harod. O acampamento de Midian estava ao norte deles, num vale perto do Monte Moré. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa é a sua santa e preciosa palavra no momento, João 3,30. Deus, eu te peço que a missionária na Jeroboana desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo do canal, Senhor, é simplesmente pegar a tua palavra simples, pura como ela é, para que seu nome venha a ser exaltado, para que seu nome venha a ser glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pela sua santa e preciosa palavra. Meu Deus, que não venha falar aquilo que eu quero, somente aquilo que tem para falar aos nossos corações. Que eu diminua, que o Senhor cresça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Deus seja exaltado, Pai, através desse canal. Porque o canal João 3,30 é simplesmente para falar da tua palavra, que ela é perfeita, que ela é maravilhosa, que ela é tudo para as nossas vidas. Amém, Jesus, que eu diminua e que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo de Deus apareça. Amém? Vai dizer assim: de madrugada, Jerubal, isto é, Gideão e todo o seu exército acamparam junto à fonte de Harobe. O acampamento de Midian estava ao norte deles, num vale perto de Monte Moré. E o Senhor disse a Gideão, é, eita, o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram somente 12. Olha só. Anuncie ao povo. Todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte Gileade. Ficaram apenas 12.000. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão, ainda há muita gente, gente demais. Desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Aí vai, vamos lá, no 5. Assim, vamos continuar. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse, separe os que beberam a água lambendo, como faz cachorro, daqueles que se ajoelham para beber. O número daqueles lamberam a água levando a mão à boca, foi 300 homens, todos os demais se ajoelharam para beber. Ou seja, olha só, você vê? Então,
a estratégia. Peraí, se você tá numa guerra, você vai se ajoelhar? Quando você se ajoelha, você perde tempo, entendeu? Até você levantar. Então, o Senhor diz assim, não. Tem que beber assim, ó, observando, né? E aí o Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei você e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Então, olha a situação. Gideão mandou os israelitas para suas tendas, mas manteve os 300. Estes ficaram com a provisão e as trombetas dos que partiram, né? Então, somente 300 estava preparado. Igreja, só 300 estava preparado. Ao total era quanto? Não era 10 mil? Desses 10 mil, somente 300 estava preparado, né? E foi abaixando, e foi caindo, né? E é isso que Deus é mostrando que Deus ele não trabalha com quantidade, né? Porque muitas vezes eu vai, porque eu tive isso, porque eu fiz isso, porque eu estudei, porque não. Deus ele não trabalha com a quantidade, né? Deus trabalha com qualidade. Então isso foi um teste de Deus assim tremendo, entendeu? Então, porque Deus também e tinha aquele temor, né? De vai aquele monte de homem de qualquer jeito vai desmoralizar o exército israelita, né? Como assim? Não, não tem como. Aí, prosseguindo, né? Aí o acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Vamos lá para o 9. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levanta-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-los à sua mão. Se você está com medo de atacá-los, desça ao acampamento com o seu servo pura, né? E aí, Deus, né? Naquela noite, Deus fala: vai, você vai descer. Se você não quiser ir sozinho, pode levar a pura com você. Aí Deus deu ordem para levar, tá? Igreja, uma coisa é Deus dar ordem, outra coisa é você como é que se diz? É você levar sem Deus dar ordem, tá? Então, Deus falou, desça com seu servo puro. Então, há uma resposta de Deus, né? Deus fala assim, desça com pura, não vá com pura. Sabe que lembra da primeira luta que teve? A primeira juíza, lembra de Débora? Quando Débora falou que Deus tinha entregado, né? Tinha falado, chama Baraque, né? Chama Baraque porque o Senhor entregou Cícera na mão dele. Ele falou assim: ah, não, eu só vou se você for comigo, Débora. Aqui é diferente, né? Deus falou assim, e não era para Débora ir, né? Era para ele ir sozinho que a vitória era dele. Mas aqui Deus está falando: se você estiver com medo, Gideão, chama Pura, leva ele com você, tá bom? Pura vai com você. E ouça o que estiverem dizendo, depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura descerá até o posto avançado do acampamento. Aí ele vai, né? Olha Deus, ó, gente, é tremendo no 11. E ouça o que estiverem dizendo, depois disso você terá coragem para atacar. Então ele e o seu servo Pura descer até o posto avançados do acampamento. Vamos lá. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que viam do leste haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Gente, era muito... Olha, a guerra era travada e era muito inimigo, né? Aqui diz que eles não podiam nem contar de tanta gente que é. Igreja, para aqui. Olha que guerra. Se você olhando humanamente falando, era uma guerra perdida. 300 contra nuvens de gafanhoto? Gente, areia do mar, né? Maneira de expressar, né? Mostrando que era muita gente, né? Então, por mais que Gideão, né, não quisesse ter medo, mas ele tinha. Porque ele olhava o quê? O ambiente externo. O ambiente externo causava medo nele. Aí Deus manda ele ir para ele ouvir, né? Vai lá, né? Tipo assim, vai na silencioso ali, vai lá só obter a informação. E ele vai, né? Embora, né, ele tenha ali que ir, mas ele desce. Vambora. E Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando. Olha só. O homem estava contando um sonho. Olha que forte, igreja. Olha que coisa linda. Olha como estava contando. Gideão chegou bem no momento em que o homem estava contando seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele, um anjo, um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento dos midianitas, ativou a tenda com tanta força que ele tombou e desmontou. Um pão de cevada, era um pão. Igreja,
Fala para mim, o que que Gideão estava fazendo quando o Senhor chamou ele? Ele não estava malhando trigo, no lugar do vinho? Ele não estava lá malhando trigo, igreja? Quando Deus chama ele, né? Tá lá, ó, no 11, 6:11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, e pertencia a Abiezerita, Joás, Gideão, filho de Joás. Ele estava malhando o trigo no tanque de prensa uva para escondê-lo dos midianitas, né? Então ele estava assim, malhando o trigo, né? Pão. Igreja, olha que coisa linda, igreja. Você me fez me lembrar, né? Aleluia, glória a Deus, aleluia, né? Oh, rabandai, xerebidecomanai. Então, Gideão não estava ali por acaso, tá? Deus estava com ele. Já era plano do Senhor ali para a vida de Gideão, ok? Vou até marcar aqui para mim não esquecer depois, né? Que eu gosto de marcar, que é tanta coisa. 7, versículo 13. E aí diz assim. E tombou, e diz assim, vamos lá, um pão de cevada vinha rolando dentro do campamento dos midianitas e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu inimigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento na mão dele. Então Deus, olha só, Deus, né, Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha o que Deus está falando para mim falar, para nós, né? Que o relógio de Deus é o relógio Cromos, perfeito. O nosso é o Kairos. Gideão chegou na hora do sonho, porque Deus queria mostrar para Gideão que ele era com ele, que não era um acaso, que a vitória já era ganha. Por quê? Porque Deus já tinha falado que ia entregar os midianitas na mão dele. Então ele respondeu, Senhor, eu sou o menor, né? Como assim que o Senhor vai dar nas minhas mãos, né? E aí, né? Mas Deus falou, você, Gideão, é você que vai libertar, né? Eu sou o menor, mas eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Deus já tinha falado para ele no capítulo 6, não falou? Não falou para ele que ele ia derrotar como se fosse somente um homem? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Oh, Rabanai, Xerebedecomanai. Então, era isso que ia acontecer com Gideão. E aí eles têm esse sonho. Igreja, olha que tremendo, né? Então, a gente vê a maneira que Deus trabalha. Vou falar para você, meu, não é fácil. Muitas vezes a gente olha a situação, como assim, meu Deus, como assim, né? Aí vem descendo esse pão. Meu Deus do céu, olha que mistério, igreja. Vamos continuar. No 15. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus, voltou para o acampamento de Israel e gritou, levante-se, o Senhor entregou o acampamento midianita nas mãos de vocês. Dividiu os 300 em 3 companhias e pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Aleluia. Ramanassuremidecomanai, né? Deus, né, mostrou para Gideão, Gideão, você não tá sozinho, você quer ir lá, você tá com medo? Pega pura e vai lá, porque eu vou te mostrar. Você vai ouvir que eu já entreguei nas tuas mãos, aleluia. Glória a Deus, aleluia, né? E ele vai. E aí, simplesmente esses 300 homens são divididos, né? Em 3 partes, 100 e 100, né? E aí pôs nas mãos dele vasos, trombetas, né? E jarros vazios. Bora prosseguir. E ele lhe disse, observe-me, façam o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor dos acampamentos do acampamento, toquem as suas, gritem pelo Senhor e por Gideão. Então, Gideão falou assim, ó, vocês me observam, tá? O que eu fizer, vocês fazem. Por quê? Porque Deus já nos deu, né? A vitória é nossa. Deus já nos deu a vitória, né? Então, igreja, mas é pela obediência, tá? Não é porque, Gideão, não, é porque Gideão foi obediente a Deus. A gente tem que ver a história, entender o contexto, vem toda de uma obediência. A gente não leu o capítulo 6? O que aconteceu no capítulo 6, quando conta a história de Gideão? Gideão estava onde? No lagar, no lugar onde prensa a uva, estava malhando o trigo, ok? Gideão, ele fala assim, Senhor, se o Senhor é conosco, por que está nos acontecendo tudo isso? Como assim? O Senhor é conosco? Cadê aquele Deus que toda a nossa família falava? E a gente está passando por isso. Mas o capítulo 1:6 diz assim, que Deus, né? Que de novo o povo de Israel começou a fazer aquilo que não agradava a Deus.
Então Deus levanta os midianitas para oprimir eles. Aí, sucessivamente. É assim, levantou, então toma, dá lá, vem cá. Com Deus estava assim com esse povo. E aí, mas o que que acontece também? O pai dele, Joás, ele tinha altares em casa. Deus falou assim, ó, agora você vai lá e destrói o altar do seu pai. Seu pai tem o altar de Baal. O pai dele, ele vai e destrói o altar do pai dele. O povo da cidade fica com raiva. O povo da cidade adora mais Baal do que Deus. E querem matar, e querem matar Gideão. E o pai dele fala o quê? Nossa, mas você está defendendo Baal? Como assim vocês estão defendendo Baal? Baal tinha que defender você, ele não é Deus? Então, nessa hora, os olhos do pai de Gideão se abrem, o mundo espiritual para ele, ele começa a ver que ele está servindo uma idolatria e deixou de adorar o Deus verdadeiro. A história é linda, igreja. Né? Não se resume só a 300, se resume a muito mais que isso. Se resume a uma libertação espiritual. Arabadassura MD Comana, é onde Deus está trabalhando, onde Deus que ganha a guerra, né? Então, quando a gente vê que Gideão, ele vai e ele faz o voto com Deus, ele já faz o voto por quê? Porque Deus já tinha abrido os olhos dele, o pai dele já tinha entendido o mistério. Então, assim, e ele ganha, vamos dizer, bem dizer, a casa dele. O que acontece também? Outra coisa, o Espírito de Deus se aposta sobre Gideão, então Gideão tem autoridade, né? E também, aí ele faz, né, o voto com Deus. Senhor, se o novelo molhar e não molhar fora, o senhor é comigo? Se o novelo morar fora e ficar seco dentro, então assim, ele faz o voto porque ele tinha experiência. Deus havia feito uma promessa para mim, para ele, né, para ele. Quando Deus faz uma promessa para mim, para você, de verdade, igreja, a gente tem que parar de ser hipócrita. Falar, ai, não, eu creio. Tem hora que a gente olha e fala, Senhor, cadê a promessa? Né? Cadê a promessa, pai? Eu olho a situação, é totalmente contrária. Gideão, ele foi honesto com Deus. E assim, ele já estava cheio do Espírito de Deus, estava com ele. Então, mostra que eu e você temos dificuldades. Não deixe ninguém colocar. Ih, mas você não tem fé, não. Irmã, que irmão é esse? Não. Nós somos como homens e mulheres de Deus, nós somos passíveis a ter medo, a temer, né? Ter dificuldade. É natural. Não deixe ninguém diminuir, tá? A sua vida para com Deus, né? Eu aprendi isso, eu não deixo mais ninguém querer diminuir. Eu sei a minha história com Deus. E você tem que saber a sua história com Deus, ok? No entanto, que quando Gideão sentiu medo de Deus, falou assim, eu sei que você está com medo, então leva pura com você, pode levar pura, né? Então, igreja, a gente tem que ter essa intimidade com Deus, né? Que é aquilo que Adão perdeu no Éden, com Eva, a gente tem que ter intimidade. Senhor, eu não tô legal, não sei o quê. Irmã, que é isso, irmã? Aqueles religiosos, eles acham que a gente não pode falar com Deus, né? Parece que Deus é Baal. Podemos sim, nós temos um Deus que os seus olhos estão em todo lugar, contemplando os bons modos, e a gente tem que falar com Deus. É obrigação minha e sua contar para Deus, não é para o mundo inteiro. É para Deus. Não é para o seu vizinho, é para Deus, tá? É para Jesus. Se precisar de Deus me fortalece, não é sair contando. Ai, WhatsApp, não, é para Deus. É Deus que vai dar a vitória para mim e para você. Não é seu vizinho, não é o homem, não é nem. É Deus, é Deus. Olha que tremenda igreja, né? Então, isso muito me chama a atenção, né? Então, e por isso que ele fala assim no 17, ele diz, observem. Ele não fala, me observe, vocês têm que me olhar, né? E faça o que eu fizer, né? Vocês façam o que eu fizer. Por quê? Porque Deus me deu autoridade, eu tô cheio do Espírito de Deus. Eu vou vencer no Espírito Santo de Deus, pelo Espírito de Deus, né? E na extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Então, o Gideão, ele tinha autoridade, porque ele teve experiência com Deus. Igreja, só quem tem autoridade de falar, eu vou, eu faço, é quem tem experiência com Deus. Não queira calçar o sapato do teu irmão se você não teve tua experiência, né? E isso é muito difícil. Muita gente quer, vai na minha fé, que na sua fé. Vai na sua fé. A sua fé pode ser pequenininha, do tamanho de um grão de mostarda, mas é a sua fé, pois a salvação, ela é individual. Amém? Vamos prosseguir. E aí, quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas. Aí no 19. Gideão e 100 homens que o acompanhavam chegaram ao posto avançados do acampamento pouco depois da meia-noite, assim que foram trocadas as sentinelas. Então, Deus já tinha dado toda uma estratégia, né, para Gideão, né? Você vai assim. Trocadas as sentinelas. Então tocaram as suas trombetas e quebraram os jaus que tinha nas suas mãos. Então tinha todo um ritual, toda uma estratégia que Deus havia dado. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com mãos à esquerda e as trombetas com a direita, e gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão.
Cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento e todos os midianitas fugiram correndo e gritando. Igreja, você vê? Eles fugiram gritando, porque eles achavam, aleluia, glória a Deus, que era uma multidão. E não era uma multidão. Era simplesmente 3, né? Então, o versículo 13 e 14 se cumpre aqui, ok? Harabandaia soldecai, né? Então, a gente vê que ele se cumpre aqui, né? E eles correm. Correm por quê? Porque Deus era com Gideão. Deus era com Gideão. Deus é com você, igreja? Deus é comigo? Né? Mesmo assim, nós não estamos isentos de passar por luta, mas Deus tinha dado uma vitória linda, né? Olha que história linda. Vamos. Então teve uma ordem, Gideão falou assim: faça o que eu faço, né? Porque Deus havia falado com quem? Com Gideão. Uma liderança dirigida por Deus, ela consegue fazer aquilo que Deus manda ela fazer, né? Não é eu posso, eu faço, eu tenho, é do meu jeito, eu quero, eu mando, não sei o que, não sei o que. Igreja, nós somos falhos, tá? A gente tem que parar com esse negócio de querer ser perfeito, porque perfeito é só Deus, né? Então, Deus deu estratégia para Gideão, e Gideão, ele foi ali na força do Senhor, então ele venceu, e é muito lindo, igreja, né? E ele vai o quê? No horário ao qual o povo nem esperava, o quê? Pouco depois da meia-noite, né? Então, ele vem pouco depois da meia-noite, então, assim, é tremendo ali, né? O que acontece, ele despedaça os inimigos, pega os inimigos dormindo ali e despedaça, tá bom? Então, vamos continuar no 22. Quando os 300... Aí, vamos lá. Aqui pro 22. Olha... Ai, meu Deus, olha que eu esqueço. Eu ponho a cara... Vai a metade pra fora da câmera, né? Mas vocês estão entendendo. Me perdoe. No 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns aos outros, né? Com as suas espadas. Mas muitos fugiram para Betsaida na direção de Zerera, até a fronteira de Abel-Meola, perto de Tabate. Os israelitas de Naphtali, de Aser, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas, né? Gideão enviou mensageiros a todos os montes de Efraim, dizendo: desçam para atacar os midianitas, cerquem a água do Jordão à frente deles, em até Bet-ser. Então, assim, sem água, como é que eles iam conseguir? O exército estava derrotado, igreja. A pessoa não consegue viver muitos dias sem água, sem comida, né? Então, vai o quê? Vai desidratando. Então, foi uma estratégia que Deus deu para ele, né? Ele foi, convocou, eles desceram, né? Então, assim, muitos que estavam afastados voltaram, né, para a luta, apesar que Gideão já tinha ganhado a luta. Foram mesmo só para dizer que, né, que estavam na luta. Mas aí diz assim, e foram, pois, convocados todos os homens de Efraim, eles ocuparam as águas do Jordão, né? Então, foram chamados só para dizer que foram, porque, na realidade, Gideão venceu com os 300, mas com a força do Senhor, não foi do homem. No 25, eles prenderam 2 líderes midianitas, Oreb e Zeb, no tanque de pensar uvas de Zeeb. E depois de perseguir os midianitas, trouxeram a cabeça de Oreb e a de Zeb, a Gideão, que estava do outro lado do Jordão. Ô, igreja, eles foram prensados aonde? Eles foram prensar. Onde é que eles foram ficar? No tanque de prensar uva. Aonde tudo começou, né? Onde tudo começou. Aleluia, glória a Deus, né? E ali Deus dá a cabeça deles para Gideão, mostrando que a vitória era deles, né? Então, onde tudo começou, né? Então, é tremendo, aleluia, glória a Deus. Onde tudo começou. Eu vou até marcar, eu gosto de marcar. Porque Deus vai mostrando, enfim, a gente vê. Começou com Gideão, né? Prensando, né? No lagar, né? E termina com esses homens sendo mortos no lagar, né? Então é assim que Deus faz, igreja. Ó, aquilo que é perdido para mim e para você, aleluia, Deus fala que é perdido para você, tá bom? Mas para ele, na manda soremi de coma, na manda sai, não é. Deus diz que tem coisas novas para fazer na minha e na sua vida, né? Pode parecer improvável? Como assim? Pode para mim e para você. Mas o Deus que deu a vitória para Gideão é o mesmo Deus que, em nome do seu filho Jesus, né, dá a vitória para mim e para você nesta noite. Você crê? Você crê na vitória do Senhor? Deus está mandando eu dizer e eu recebo, porque Deus sabe das minhas necessidades.
né? Então, que Deus abençoe vocês, que vocês venham ter um dia abençoado, uma noite, uma tarde, sei lá, em nome de Jesus abençoado, pão e glória seja Jesus. Deus abençoe, fiquem na paz, viu? Uma boa noite.